Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade de todo mundo. Hoje eu resolvi gravar essa aula, por quê? Porque esse conteúdo, ele vai tanto pro 7º ano quanto pro 6º ano, tá? E é um conteúdo que eu julgo que seja o mais importante nesse momento. Alguém sabe do que a gente vai falar? Então, vou passando a aula e aí a gente vai desenrolando e no final vai ter um recadinho pra vocês, tá bom? Então, nas aulas passadas a gente estava falando sobre células, tá? Então hoje a gente vai começar relembrando basicamente o que a gente aprendeu sobre células. Então eu fiz aqui alguns slides para vocês irem acompanhando. Quem quiser pausar, anotar, fica à vontade. Então a gente vai relembrar. O que é uma célula? Todos os seres vivos são formados por células. Então, uma bactéria é formada por célula? É, sim senhor. Uma célula só, mas é uma célula. Um protozoário é formado por célula? É, sim senhor. Uma célula só, mas ainda assim é uma célula. As plantas são formadas por células? São. Milhares e milhares de células formam as plantas. Assim como os fungos, aquele cogumelo, sabe o champignon que a gente coloca no estrogonofe? Então, aquilo dali é um cogumelo, é um fungo, também é formado por diversas células. Os animais, tanto os seres humanos, quanto os insetos, quanto as minhocas, quanto os peixes, todos os animais são formados por diversas células, tá? Então, é importante a gente lembrar que todo ser vivo, todo aquele que nasce, cresce, se reproduz, a maioria, se desenvolve e morre, são seres vivos, são formados por células, tá? Professora, eu consigo ver a célula? Olha, a olho nu, só com os nossos olhos, a gente não consegue ver célula nenhuma. A gente precisa de um aparelho para que a gente consiga enxergar essas células. Qual que é esse aparelho? Sim, um microscópio. O microscópio é o aparelho que a gente usa para poder enxergar as células, tá? Continuando a nossa revisão. A célula, ela representa a menor porção de um ser vivo. O que é isso? Se eu pego um corpo humano, por exemplo, se eu for tirar um pedacinho da minha pele, ou então, sei lá, um pedacinho da minha língua, um pedacinho do meu dedão, um pedacinho do meu coração, um pedacinho do meu intestino, um pedacinho, sei lá, do meu olho. Se a gente for pegar esse pedacinho, cortar ele bem fininho, bem fininho, bem fininho mesmo e colocar no microscópio, a menor parte inteira que a gente vai ver vai ser uma célula. Isso que é a célula. Quando a gente não consegue mais dividir, quando a gente não consegue mais ficar tão específico, olhar tão fundo, aquela dali é a célula. Uma bactéria, por exemplo, sabe quando você esquece o arroz na geladeira durante, sei lá, 15 dias ou mais, e aí ele dá uma nuvem em cima, ou então uns pontos pretos esverdeados? Aquilo dali é o bolor. Se você pegar um pouquinho daquilo dali, você vai ver no microscópio que aquilo dali são fungos e bactérias. Cada pontinho daquilo dali são vários deles agregados. No microscópio você consegue identificar cada um deles. Cada bactéria é uma célula diferente. Então é o menor ser. Então, o que a gente tem aqui? A célula, ela tem estrutura e ela tem uma função. Todas as células, elas têm 3 características. Elas têm 3 coisas que toda célula tem, tá? E ela tem função. Por exemplo, vocês acham que a célula do meu olho, ela é igual e faz a mesma coisa que a célula do meu intestino? Você acha que a célula do meu intestino, ela é igual e faz a mesma coisa que uma célula do coração? Claro que não. As células funcionam de forma diferente. E uma célula, sei lá, da minha bochecha não é igual à célula de uma bactéria, que não é igual à célula da planta, que não é igual à célula do protozoário e assim vai, tá? Cada célula tem suas funções específicas, fazem coisas específicas, ok? E, professora, você falou que todas as células, elas têm uma estrutura. Sim, todas as células têm uma estrutura. E aqui eu fiz um desenho para vocês para ficar mais fácil. Isso daqui é tipo uma célula, tá? Um esquema de uma célula. A gente tem o citoplasma, que é esse líquido que fica dentro da célula. A membrana, que é a parte que cobre, que delimita a célula, que limita onde ela começa e ela termina. E tem o material genético, que fica dentro da célula, que é ou DNA ou RNA.
Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre o DNA. O que que é isso? É a parte da célula que vai dizer como que ela vai funcionar. Que vai dizer para ela se ela é do intestino, se ela tem que produzir, sei lá, insulina, ou se ela tem que produzir muco, ou se ela tem que produzir saliva, ou se ela tem que produzir suor, ou se ela tem que produzir lágrima, ou se ela tem que, sei lá, produzir um hormônio. Então, o DNA é que diz as informações para aquela célula e as informações para aquele indivíduo. Por exemplo, no meu DNA está escrito que a professora Fernanda vai ser branca, que os olhos dela vão ser castanhos quase pretos, que o cabelo dela vai ser castanho, que ela vai ser baixinha, que ela vai precisar de usar óculos, que ela vai amar dar aula. Brincadeira. Mas assim, o DNA, ele tá lá escrito nele, entre aspas, o que aquele ser vivo vai ser, o que aquela célula vai fazer, o que vai acontecer ali. Entenderam? Isso é o DNA ou RNA, o material genético. Professor, o ser humano tem DNA, beleza. As bactérias também. Os fungos também, As plantas também, sim. Todos os seres vivos têm. Que tem células, todos os seres vivos possuem células e tem membrana, que delimita a célula, o citoplasma, que é um líquido onde as coisas ficam, e o material genético, que pode ser DNA ou RNA, tá bom? O nosso ser humano, por exemplo, é o DNA. Continuando. Agora a gente entrou na melhor parte. Nossa aula, agora, antes eu tava lembrando mais ou menos o que era. Por quê? Por que eu precisava relembrar vocês? Porque a gente vai falar dos vírus, tá? Por isso que eu acho tão importante. O vírus ser vivo ou não ser? Eis a questão. Hoje em dia, até hoje, na verdade, os cientistas, eles discutem, eles quebram a cabeça para saber se o vírus é um ser vivo ou se ele é um ser não vivo. Por quê? Por quê? Porque o vírus é um ser acelular. Ah, professora, então quer dizer que o vírus não tem celular? Não, não tem. Mas o vírus, ele é um ser que não tem células. Ele não possui célula, tá? Professora, mas então como é que funciona? Pois é, o vírus é um bicho incrível, eu acho incrível. Mas a gente já tá sabendo que causa um problemão, né? É um ser acelular, ele não possui célula. Mas como que ele funciona? Ele possui material genético. Então, os vírus, eles apresentam ou DNA ou RNA dentro deles, tá? E como que eles fazem, então? Olha só, essa daqui, vocês já devem estar cansados de ver isso na TV, é a estrutura, mais ou menos, um esquema da estrutura do nosso amado e odiado coronavírus, tá? Então, como é que funciona? O que ele tem aqui? Essas cabecinhas de prego que tem aqui em volta dele são proteínas, tá? E essa parte verde escura, a gente chama de envelope. Eu até coloquei aqui, envelope. O que é envelope, professora? O que é isso? Envelope é uma cápsula que protege o que vai estar lá dentro dele, que vai dar as informações para ele, RNA e DNA, ou DNA, tá? No caso do coronavírus, o RNA. Esse envelope, ele protege o DNA e o RNA lá dentro dele. Então, ele mantém ele fechadinho ali, que permite com que ele sobreviva por pouquíssimo tempo fora de um corpo hospedeiro e seja passado para frente, tá? Diversos vírus possuem envelopes diferentes, tá? A gente vai falar sobre alguns vírus que existem, tenho certeza que vocês conhecem vários deles. E aí eu tenho algumas outras informações sobre os vírus. Os vírus são sempre parasitas. O que é um parasita? Ele precisa de outro ser vivo para sobreviver. Ele precisa de outro ser vivo, na verdade, para usar o corpo dele, o metabolismo dele, para que esse metabolismo sirva de escravo dele, faça o DNA, replique o DNA, construa novos vírus e se espalhe. Então, um vírus não consegue se dividir, se multiplicar, se reproduzir fora de um hospedeiro, fora de outro corpo. Por isso que a gente diz que ele é um parasita obrigatório, tá? Ele só vai conseguir fazer as coisas dele se ele estiver dentro de outro corpo. E aqui eu coloquei também.
nem sempre eles causam doenças. Existem milhares e milhares e milhares de vírus por aí. Nem todos eles vão causar tanto transtorno quanto algumas doenças que a gente conhece, tá? Então, nem todo vírus ele causa doença. Eles podem infectar pessoas, outros animais, plantas, bactérias e fungos. Ou seja, existe vírus para todo mundo. Existem plantas que são infectadas com vírus, existem outros animais que são infectados com vírus, existem outros fungos, bactérias que são infectadas com vírus e que o vírus entra nesses corpos, faz com que o DNA deles seja multiplicado, faz com que aquele corpo construa novos vírus e se espalha por aí, tá? Então, não é uma exclusividade de criar doença ou então infecções em seres humanos. A gente sabe, inclusive, que o coronavírus, ele não surgiu no ser humano, né? Muito provavelmente, ele estava no morcego, quietinho na dele, e aí foi passado pelo ser humano. Como isso aconteceu, a gente ainda não tem certeza. Mas vamos ficar sabendo mais pra frente, tá? Continuando a nossa aula, aqui eu deixei os vírus e os seres humanos. A essa altura do campeonato, no meio de junho já, a gente já sabe que o vírus ele é capaz de causar vários problemas para os seres humanos. E não é uma coisa única do coronavírus, tá? A humanidade já passou por diversos momentos que a gente teve várias infecções virais. E continua passando. Aqui eu listei algumas poucas doenças e vírus que causam problema para o ser humano. Vocês lembram que teve o vírus Ebola, que se espalhou também? A dengue, que causa milhares de mortes no Brasil ainda, porque não tem vacinação contra a dengue e ela é transmitida por um mosquito e as pessoas não conseguem ficar sem juntar água em casa. Complicado. Tem o sarampo, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem diversos surtos de sarampo no Brasil, porque as pessoas muitas vezes não tomam a vacina, apesar de já ter vacina para sarampo. A AIDS, que é uma doença causada pelo vírus do HIV, que é transmitida sexualmente, também é um problema sério de saúde pública, que continua acontecendo. Existem várias formas de se prevenir, tá? Mas o vírus HIV causa AIDS, que também não tem cura ainda. Não tem vacina. Tem tratamento, e o tratamento hoje em dia é muito bom, mas ainda não tem cura. Tem a herpes, que tem a herpes bucal, a herpes genital. Tem a herpes zoster, que é um outro tipo de vírus que também causa feridas doloridas, que passa através do contato direto com essas feridas, tá? Temos a hepatite, que tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, que são vários vírus diferentes que causam problemas no fígado. Tem o Zika, que também é um vírus super perigoso, que causou um surto aí atrás de microcefalia nas crianças, que também é transmitido através do mosquito. Também ainda não tem vacina e é complicado. São diversos os vírus que trazem problemas que a gente tem como evitar, mas a gente não tem ainda cura, a gente não tem ainda uma forma de evitar, de uma vacina que nos impeça de ficar doentes. Tem a influenza, que vocês já devem ter falado também, que tem a vacinação de influenza. Acabou de ter, inclusive, sempre quando vai começar o inverno, tem a vacinação contra a influenza, que é um tipo de gripe que tá aqui. Todas as gripes que a gente tem são causadas por vírus. A raiva, que atinge cachorro, que atinge gato, que veio do morcego também, pode atingir o ser humano, também é causada por vírus. HPV, que também já tem vacina, que todas as crianças, acho que em torno de 11 anos, devem tomar a vacina contra o HPV. Existem vários vírus de HPV também, que podem causar uma série de problemas. E tem o nosso amado atualmente, que é tópico de todas as conversas, motivo de todos os jornais, as discussões, que é o Covid-19, que é a nova doença causada pelo coronavírus. Professora, eu não aguento mais ouvir falar disso. Mas tem que ser falado, gente. Tem que ser falado porque
tudo que se falou até agora parece que não está adiantando. O contágio continua, as pessoas continuam morrendo, e aí a gente tem que falar um pouco disso, tá? É um dever minha, um dever meu como professora de ciências, como bióloga, falar um pouco mais disso com vocês. Vocês perceberam que eu falei um monte de doenças que são causadas por diversos vírus diferentes e ocorre a infecção de diversas formas diferentes. Eu falei que tem vírus que é transmitido, que é sexualmente transmitido, que tem vírus que é transmitido pelo contato direto com uma ferida, que tem vírus que é transmitido pelo ar, tipo coronavírus, igual a influenza, igual os vírus da gripe. Tem vírus que vem, sei lá, na água, como da hepatite, algumas hepatites. Tem vírus que tá no sangue, por exemplo, do ebola. Então, existem diversas formas de se propagar. Cada vírus funciona de um jeito diferente, porque cada vírus é diferente. Hoje, agora, no final, estamos na reta final da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus. Sim, de novo, mais uma vez, vamos continuar falando disso. Então, meu último slide é esse aqui, Meu último slide é esse aqui, do coronavírus, tá? Primeiramente, como ocorre a infecção? O vírus entra no nosso corpo através do nosso nariz, através da nossa boca ou através do nosso olho. Como? Diretamente, se você tá perto de alguém que tá contaminado, quando a gente tá falando, a gente não vê, mas a gente lança gotículas no ar, que são piquititinhas, mas elas vão caminhando e seguem o seu rumo. Se eu tô muito perto de alguém, eu entro em contato com essas gotículas, tá? Então, é assim que o vírus se transmite, principalmente. Só que eu tô falando com vocês, tem uma cômoda aqui embaixo, com certeza tem as gotículas de saliva da minha boca caíram na cômoda. E aí, o vírus fica aqui um pouco. E aí eu venho e ponho a mão na cômoda. Aí eu pus a mão na cômoda, não lavei a mão, não higienizei a minha mão, pus a mão na boca, no nariz, cocei o olho, tá lá. Entrou o coronavírus. É assim que funciona a transmissão de coronavírus, de influenza, dos outros vírus da gripe, é assim que acontece. Então, tô falando, espirrei, não coloquei a mão, não protegi, não usei nada, caiu um pouco ali, ficou naquela superfície. Por isso que as superfícies que são muito usadas, tipo maçaneta, aquele negócio do ônibus de segurar, tem que ser higienizado sempre. E são focos de tudo, tanto de bactéria quanto de vírus também, tá? Então, é assim que ocorre a infecção. Então, professora, por que eu tenho que usar máscara? Máscara é muito ruim. Eu fico sufocada com aquele negócio, eu não consigo respirar, não consigo falar. É isso. Infelizmente é isso. Por que eu, saudável, tô dentro de casa, por que quando eu saio eu tenho que usar máscara? Primeiro, você pode não ter sintomas ainda. Você pode já ter sido infectado, mas você ainda não teve o tempo de desenvolver o sintoma. E você não sabe, mas o vírus já tá lá, ó, se reproduzindo na sua boca, no seu nariz, há dias. Então, você vai falar com outra pessoa de perto, você pode estar passando para ela, sem saber. Ou então, você pode ter contato com alguém na rua, que tá nessa situação de ainda não ter sintoma, e essa pessoa passar para você. Se eu tenho uma barreira aqui na frente, o que acontece? O vírus vai ficar preso ali, entendeu? Ah, professora, mas então eu uso aqui assim, ó. Adianta? Não adianta. Você tem que usar a máscara aqui. Eu devia ter pego uma máscara, né? Então, você tem que usar a máscara aqui, cobrindo o nariz, cobrindo a boca. Não é pra usar no queixo. Não é pra usar pendurada, não é pra usar na cabeça. Máscara é pra tampar o nariz, tampar a boca, pra evitar que você infecte outra pessoa, que outra pessoa infecte você. E também a máscara é boa porque, não sei se vocês já repararam, a gente tem mania de ficar passando a mão no nariz, passando a mão na boca, passando a mão no olho toda hora. A máscara impede que você tenha contato direto. Pelo menos quando você estiver na rua. Tem que usar, tá? Tá, beleza, professora, entendi. E por que lavar as mãos, então? Então, é o seguinte, como é que esse vírus funciona? Vocês lembram que tem as proteínas aqui, que é a cabecinha de prego, e aqui tem o envelope. O envelope do coronavírus, ele é feito de gordura, tá? Chamado de lipídio. Esse lipídio, o que é? Gordura. Então, vocês com certeza já lavaram louça na vida de vocês. Quando uma panela tá cheia de gordura, o que você faz? Coloca sabão,
Esfrega, 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 faz espuma pra poder tirar aquela gordura dali. A mesma coisa acontece com o coronavírus. Eu uso sabão nas minhas mãos, porque esse sabão ele vai entrar nesse envelope do coronavírus, do vírus, e ele vai quebrar. Ele vai quebrar esse envelope e vai fazer o DNA dele sair. E nisso o vírus morre, tá? Acontece a quebra do envelope. Quando eu rompo essa parede, esse envelope, o vírus morre e ele deixa de ser ativo. Por isso que é bom lavar as mãos com sabão e lavar as mãos direito. Porque se eu lavo as mãos assim, com sabão, se tem algum vírus por aqui, se ele entrou por aqui, ele vai ficar ali escondido. Então eu preciso lavar as mãos direito, entre os dedos, nos polegares, lavar relógio, anel. Tem que lavar a mão direito. Não posso lavar a mão, usar álcool em gel, que funciona da mesma forma. O álcool, ele entra no envelope e quebra aquela gordura, tá? Tirando dali. As superfícies, álcool em gel também precisam, ou água sanitária, que também funciona da mesma forma. Mas vocês não vão ficar lavando a mão com água sanitária, né? Porque machuca. Então, tem que ficar lavando as mãos. Tem que usar máscara. Tem que proteger, tem que ficar atento aos sintomas, tá? Que nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Não é pra ficar na rua. Não é pra ficar soltando pipa, não é pra ficar jogando bola. Não é pra sair agora, galera. A gente tá numa situação complicada. As pessoas continuam sendo infectadas, as pessoas continuam morrendo. E a gente tem que fazer a nossa parte. Se você achou essas explicações legais, mostre pros seus responsáveis, mostre pros seus pais, pros seus tios, pros suas avós, pra aquela pessoa que não tá acreditando muito no que acontece. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, estiverem com saudade de mim, vem falar comigo. Ou nos comentários, ou no meu message, que eu respondo também, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Aqui nessa postagem, em algum lugar, eu vou deixar um questionário, tá? No Google Forms. Vocês entrem, respondam, colocam o nome de vocês, a turma de vocês, que a gente precisa disso pra continuar.